Amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor por mais uma aula aqui na sala virtual da EBD e AD Candel, quando hoje trataremos sobre a lição 9, sobre o tema A Igreja e o Sustento Missionário. A você que nos assiste nessa oportunidade, cristão ou não, que Deus o ajude e nos ajude neste momento de reflexão na sua palavra, dentro dessa temática da lição do quarto trimestre, quando falamos de missão até os confins da terra, quer dizer, pregando o Evangelho a todas as gentes. E, inicialmente, a título de introdução, vamos pensar juntos, refletir sobre essa temática. Já tivemos pelo menos 2 lições em torno deste assunto, mas cada uma com sua perspectiva, com o seu foco. Hoje a palavra-chave da lição é o sustento. Uma outra foi responsabilidade. Outra foi o tripé envolvendo orar, contribuir e ir. Mas hoje trataremos do sustento missionário, no cenário atual. É um dever da igreja local. Essa é uma ênfase maior da lição. Vamos aprender da igreja de Filipos, como um modelo de resignação, altruísmo, amor, sensibilidade e consciência missionária. O que era um pouco diferente na igreja de Corinto, ou pelo menos não era assim na igreja em Corinto. Os irmãos em Filipos havia, sobretudo, uma prontidão em prover o sustento necessário para o apóstolo Paulo, para a sua missão, principalmente naquele momento que se encontrava em outra cidade, mais precisamente em Tessalônica. Então, pela igreja de Filipos, vamos refletir sobre o modelo bíblico da provisão missionária exitosa na igreja, quer dizer, com sucesso na igreja, tanto local como na igreja organizacional. É importante também nós tecermos algum comentário, já que estamos falando da igreja em Filipos, entender, compreender aquele contexto geográfico da época, da história dos irmãos, daquele contexto da cidade de Filipos. Ela recebeu esse nome do nome de Filipe II da Macedônia, que era o pai de Alexandre o Grande, por volta do ano 360 a.C. Já no século II, já era uma província da Macedônia, por conseguinte, já no contexto do Império Romano. E ali adquiriu o status de colônia romana por sua relevância política. Era mais ou menos esse contexto histórico e geográfico da Igreja do Senhor em Filipos. E como uma colônia romana, tinha autonomia governamental de província, os cidadãos de Filipos tinham cidadania romana, inclusive algumas isenções de alguns impostos ali dos romanos por causa de sua cidadania. Então, todo habitante em Filipos, via de regra, tinham a cidadania romanas. Aprendemos também da epístola em Filipos que havia uma participação muito efetiva das mulheres na igreja em Filipos, isso que nos dá a entender que elas eram ativas na vida pública, eram tratadas com um certo respeito. Enfim, os filipenses tinham orgulhos, dos privilégios de cidadãos romanos e eram fiéis a Roma. E é por isso que lá no capítulo 3, versículo 11, aliás 20 da carta aos Filipenses, Paulo fazia ali um paralelo, com relação à cidadania celestial, quando ele dizia: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então era nesse cenário urbano daqueles dias que vivia a igreja de Filipos, e hoje estamos estudando esse seu exemplo
né, de visão, de sensibilidade, de amor missionário, né? Havia um ardor missionário na igreja de Filipos em contribuir com aqueles que estavam nos arredores, levando a mensagem do Evangelho, e o exemplo aqui mais direto e claro era no apoio ao apóstolo Paulo. Havia na igreja de Filipos, né, uma disposição voluntária para financiar, digamos assim, o ministério do apóstolo Paulo. E quem era Paulo antes, né? Segundo a lei, era um fariseu, né? E conforme a justiça legalista, digamos, da lei, ele se achava irrepreensível, né? Mas, e a serviço do sinédrio, vivia uma vida abastarda, né? Como missionário, aprendemos também da carta aos Filipenses que ele aprendeu a viver na bonança e na escassez, como está lá escrito. Mas os filipenses tinham a alegria e a liberalidade de investir no ministério de Paulo. E hoje se requer, né, da igreja do século XXI, certamente se requer o quê? Planejamento, né, no sustento missionário, em todas as esferas, conforme o contexto, né, cultural para onde foi enviado, né? Há lugares que vai requerer mais recursos, demandar mais recursos e outro menos recursos, conforme a necessidade da missão, evidentemente, né? E dependemos da lição que, havendo falhas, descontinuidade desses sustentos, certamente a causa missionária estará comprometida, né? A gente sabe que fazer missões, comprometer-se com a causa do Evangelho e ser que leva adiante a mensagem da cruz, não será, nunca foi indolor. É com dores, é com sacrifícios, é com resignação, é com renúncia, né? Muitas vezes, né? Então, o ponto 2 da lição nos traz princípios básicos no sustento missionário pela a igreja, né? Mais propriamente pela igreja local, né? E como Jesus ensinou lá em 14 de Lucas, versículo 28, né? Em qualquer projeto, ele ensinou que se deve fazer os cálculos antes de se empreender a realizar. Missões não pode ser diferente, né? Que, inclusive, quando se pensa em missões transculturais, tem uma série de complexidades, né, a serem enfrentadas, debeladas, para que o Evangelho chegue a povos não alcançados, né? Então, quais são esses princípios que nós aprendemos na lição de hoje acerca do sustento missionário, né? Primeiro, suporte financeiro, né? E de modo organizado, né? Não se pode pensar, né, em dar um suporte financeiro esporadicamente, aqui, ali, acolá. Não, porque se tem uma demanda mensal de necessidades, né, de itens a ser atendido, tanto na ótica da vida doméstica, familiar, do missionário, como também da própria missão. Então, a arrecadação também ela ocorre na igreja local, né? Mas cabe à igreja, a organização, fazer chegar, né, ao missionário a sua manutenção de modo regular e eficiente. Não pode ser diferente uma missão tão nobre como levar o Evangelho a outras pessoas, notadamente quando se pensa em missão transcultural, né? Assim, o sustento de missões é a resposta da liberalidade e da gratidão de cristãos fiéis à causa do Evangelho. E estes, na verdade, já alcançados, né? Já alcançados pela graça de Deus. E assim doa gratuitamente aquilo que de graça recebeu. Isso é lindo, porque o Evangelho ele funciona assim. O Evangelho não é algo complexo, difícil de se entender, mas é algo simples, porém muito profundo também, no seu teor, no seu conteúdo, no seu alcance, no seu objetivo, quando assim Jesus estabelece a igreja para a propagação do Evangelho. O sustento deve atingir a amplitude da missão, né, entre os princípios do sustento básico de um missionário. O sustento
precisa atingir a amplitude da missão, ou seja, na proporção das demandas de um campo para onde foi enviado o missionário. Assim como também o sustento precisa ser contínuo e permanente. E aqui a gente encontra Paulo na carta escrita aos crentes em Filipos, né? Essas qualidades que tinha na igreja de Filipos para com ele em sua missão em Tessalônica. E eu trago aqui um dado importante, né? O quanto foi importante essa contribuição, esse apoio missionário da igreja de Filipos ao apóstolo Paulo naquele momento do seu ministério, do seu apostolado, ali em Tessalônica. Por que foi importante? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha visão, né, de missão, e uma visão muito estratégica, e ele se ocupava de cidades de grande porte para alcançar toda aquela região onde ele se encontrava. E em Tessalônica não foi diferente, né? Tessalônica era a capital da Macedônia, né? E havia ali uma grande via, uma estrada romana chamada a Via Agnatia, né? Que ligava o Ocidente ao Oriente, né? Era também a porta de entrada para o Império Romano, para se alcançar a própria Roma. Então Paulo trabalhava assim, em fazer missões, usando-se de pontos geográficos, estratégicos para fazer missões. E naquele momento, fazer missões em Tessalônica foi, segundo os missiólogos, foi de suma importância para a expansão do evangelho, do cristianismo por todo o mundo, porque ali chegou a Ásia, chegou a Espanha e tantos outros lugares a partir daquele ponto, de modo que, mas por trás, né, de suporte, o que é que havia? O apoio financeiro, o sustento em todos os seus sentidos e aspectos para o apóstolo Paulo realizar e fazer missões. Então fica aqui para nós o alerta, enquanto igreja dos dias atuais, para o cristão de hoje que não está repensando, ou pensando, refletindo, envolvido, participante em fazer de alguma maneira missão, né? Fica aqui o alerta, né? Que sem sustento continuado, né? Para o missionário pode gerar sérios problemas para ele, como enquanto obreiro, família, no campo missionário, né? E a gente precisa renovar essa visão, este zelo, este apreço, esse amor, porque é algo que está no coração de Deus, fazer missões, né? Do ponto 3 da lição, a gente vai aprender mais sobre como investir na obra missionária, de que modo, de que maneira, né? A gente vai encontrar lá nos evangelhos, né, exemplos, né? Ainda a igreja não estava estabelecida, Jesus estava no curso do seu ministério e ele tinha pessoas que o apoiavam, como homem, né? Ele tinha pessoas que ele apoiava no seu ministério terreno, e Lucas, ali no capítulo 8 de Lucas, de 1 a 3, ele relata mulheres, né, abnegadas que acompanhavam o ministério de Jesus com as suas rendas, com seus meios, com suas formas, né? Quer dizer, mesmo antes da origem histórica da igreja, a gente já via alguém dando suporte em se fazer missões, né? A igreja em Filipos era generosa, de visão missionária, né? Enquanto a de Coríntios precisou ser instruída, né? Paulo teve que detalhar, né? Admoestar, doutrinar a igreja de Corinto, porque ela não era, não tinha essa sensibilidade missionária, espiritual que havia na igreja de Filipe. De modo que ele, em síntese aqui, ele relata, né, para a igreja em Corinto, né, como deveria ser a contribuição e que alcançasse também tantos outros aspectos da vida cristã e não propriamente só missões, né, porque tem outras necessidades, né, embora a missão, princípio, seja fazer missões, né. Então, dizia Paulo ensinando a igreja em Corinto, né, que a contribuição missionária era
parte da individualidade de cada um, quer dizer, cada um contribua. Ela tem que ser voluntária, segundo propôs o seu coração. Ela envolve sentimento, porque tem que ser dada com alegria. E a Bíblia diz que Deus se agrada, reconhece essa contribuição quando é dada com alegria. Não pode ser dada com pesar, por esforço, por exigência, por imposição de quem quer que seja. Não vale a pena. Tem que ser com visão missionária, com zelo missionário, por amor às almas, e assim fazê-lo com alegria. Ela também tem que ser contínua. Os irmãos, Paulo recomendava fazer no primeiro dia da semana, né? E ela também é proporcional à prosperidade, quer dizer, cada um conforme a sua prosperidade, né? E interessante que na igreja de Corinto havia abundância de quê? De dons espirituais, porém, Paulo era socorrido por outras igrejas locais, porque não havia essa sensibilidade espiritual da igreja em Corinto, né? Então, outro ponto muito rico da lição é que investir em missões revela visão celestial, né? Quanta coisa queremos angariar aqui, conquistar, realizar, juntar, né? E quando na verdade a gente encontra lá em Mateus 20, 21, Jesus ensinando acerca de se, na verdade, juntar tesouro nos céus, quer dizer, investir no reino de Deus, ter essa visão. E Jesus não estava ensinando naquela oportunidade que era uma mera troca de coisas, não se trata de coisas, né? Se trata de alcançar almas, né? Não se prender aos bens terrenos, visando objetivos eternos, né? De modo que é gratificante, né, o cristão ter essa visão, esse entendimento com a igreja local, igreja organização, e se engajar em, de alguma forma, de alguma maneira, fazer missões. Tem uma figura aqui importante nesse contexto que hoje estamos estudando sobre o missionário e o seu sustento na causa do Evangelho, é que também aqueles que pensam em fazer missões ou trabalhar, estudar, ensinar a missiologia, né? Existe o missionário também autóctone, né? O que quer dizer isto, né? É o missionário preparado, formado para atuar na sua região. É como se seja um nativo da região que é preparado por aqueles que ali chegam para ali exercer o seu ministério em sua terra natal, na sua cultura, no meio do seu povo, né? Essa é uma estratégia também muito importante que vai contribuir com a expansão do Evangelho naquele lugar, na sua continuidade, até porque aqueles que são enviados ao campo missionário, né, não são enviados para permanecer em definitivo no campo missionário, não, vão abrir portas, vão implantar igrejas, vai formar pessoas e que sejam pessoas da região, daquele lugar, para que ali se dê continuidade à causa, à obra missionária, né? Então, este é um ponto que a igreja, a organização, certamente tem esse entendimento, essa visão missiológica contemporânea de também formar missionários locais. Enfim, o compromisso, né, com missões vale na mesma medida para a igreja local como também para com a igreja organização, né? E dependendo do sistema, da forma como a igreja se organiza, ela poderá ser menos ou mais ou menos, né, digamos assim, ou monitorada ou cobrada a esse respeito dessa visão de como se faz, de como se realiza, de como se investe recursos e meios que chegam às suas mãos para se fazer missões. E assim, a lição hoje, na verdade, ela é mais complementar a tudo que já estudamos em torno dessa questão de se fazer missões, dentro daquele tripé de orar, contribuir e ir. E aqui eu quero trazer como conclusão, né, desta lição do que temos estudado nesta oportunidade. Certo é que para se realizar missões, precisamos sim conscientizar os não engajados para fazer chegar aos não alcançados o Evangelho, que é essa preocupação da lição de hoje, é trazer essa conscientização da igreja
local, a sensibilidade, não perder essa visão, não perder o amor, não perder o compromisso com a causa do Evangelho, principalmente quando se pensa ir mais além fronteiras, para levar a mensagem da cruz. Outro ponto que queremos grifar aqui é que a contribuição no Evangelho pela igreja redundam em bênçãos materiais na medida da voluntariedade e da generosidade de quem contribui. Né? Está baseado lá em 2 Coríntios 9, 6 a 8. Né? A gente vai semear, muitas vezes, no material para colher no espiritual. Não que estejamos atrás de recompensas, né? Mas partindo daquele princípio de dar de graça aquilo que de graça recebemos. Mas Deus, né? Ele tem esse propósito, né? De quem efetivamente tiver compromisso com a causa do Evangelho na terra, esse também por ele será cuidado e assistido e muito mais abençoado. E é importante também entendermos que bens materiais, temporais, são secundários em relação aos bens espirituais do Evangelho de Cristo, do alcance do Evangelho, né? do que vem causar o Evangelho na vida daquele que é alcançado pela mensagem da cruz. Né? É algo muito mais além, por isso não se pode pensar em termos de barganha, de troca entre o homem e Deus quando se pensa na causa do Evangelho. Assim, meus amados irmãos, que a gente renove este amor, esse prazer, essa alegria, essa satisfação de dar de graça o que de graça recebeu e fazer com compromisso, com responsabilidade, com zelo e assim, de alguma maneira, propagar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, todos nós precisamos estar comprometidos com a causa Cristo. Que seja assim o meu sentimento, a minha visão de fé, a sua visão de fé acerca do Evangelho dos dias atuais que nós vivemos. Né? E é como disse certo missiólogo em determinado momento em uma pregação, né? Pessoas que estão na igreja, que seguem a Cristo, que professam a Cristo, mas não têm nenhuma preocupação em levar a outrens o Evangelho de Jesus, a boa semente do Evangelho. Ele dizia, há uma grande probabilidade de quem não se preocupa em levar o Evangelho a outras pessoas, de ganhar outros para Cristo, na verdade há uma grande probabilidade de ele nem ainda haver nascido de novo. Pense nisso e comprometa-se a cada dia pela causa do Evangelho. Que Deus nos abençoe.